vamos olhar mais de perto para o sistema de gás ideal. Vamos repetir aqui uma ideia que foi pela primeira vez proposta em 1780, se não me engano, por Daniel Bernoulli. Foi desenvolvida um pouco mais tarde, que é um modelo mecânico para o gás ideal. Nesse modelo mecânico, eu vou tentar estabelecer uma conexão entre a temperatura que está lá na lei dos gases ideais com alguma coisa que tenha a ver com energia. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Se eu vou tentar, é claro que eu vou conseguir, né? Senão eu não tentaria. Muito bem, então vamos nós aqui imaginar o modelo de gás ideal mais simples possível. O modelo do gás ideal é assim: um gás dentro de um recipiente é composto por uma coleção de indivíduos, podem ser átomos, podem ser moléculas, que trafegam de um lado para o outro, sem interagir com nada, não interagem entre si, eles só interagem com as paredes. E quando interagem com as paredes, interagem do jeito mais simples possível. Interagem elasticamente com as paredes. Parênteses. Daqui a pouco eu vou mostrar a você que essa hipótese da interação elástica não é necessária. Eu posso aliviar essa hipótese, mas eu não posso aliviar a hipótese de que não haja colisão entre átomos. Tá? Vamos lá. Então, aqui está, eu vou olhar para o gás ideal dentro de um recipiente. Ele está contido dentro de um recipiente que tem aresta L e tem uma área A. Imagina um cilindro, sei lá. E como as moléculas desse gás não interagem entre si, eu vou olhar para o que acontece com uma molécula, ou um átomo. Aqui está um átomo trafegando no interior desse recipiente. Esse átomo ou molécula tem massa m e tem velocidade v. Muito bem, o que vai acontecer com esse bichinho? Muito bem, ele vai se chocar em algum momento com a parede do lado direito. Na hora que ele se choca com a parede do lado direito, é um choque elástico, então o que vai acontecer é uma reversão da componente horizontal no meu desenho da sua velocidade. Ora, se a sua velocidade vai mudar, se o seu momento vai mudar, é porque ele sofreu uma força, um impulso. Eu vou tentar avaliar a força média feita por essa molécula sobre essa parede. Lembre que eu posso fazer médias, porque a termodinâmica só acontece porque aquela história das médias temporais. Então lá vou eu olhar para o que vai acontecer, vai bater aqui. Quando ele bate nessa parede, ele sofre, portanto, uma força. E eu sei que essa força, vezes o tempo que dura a colisão, esse é o impulso, né? É igual à variação do momento que esse objeto sofre. Eu vou trabalhar aqui sem sinais, para não complicar muito a sua vida. E o que vai acontecer é que ele tem um momento na direção x, que é mvx. Quando ele volta, ele tem mvx para a esquerda. Então, a variação de momento que ele sofreu em módulo é 2mvx. Aqui, o desagradável aqui é que esse tempo é um tempo muito curto, é o tempo de interação entre a molécula e a parede. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de calcular a força, eu vou calcular a força média no tempo. Eu vou deixar passar um certo tempo, né? Que tempo é esse que eu vou deixar passar? Vamos ver, eu vou deixar a molécula, bateu na parede, deixa ela ir até a parede de trás e voltar, porque em cada colisão ela está sofrendo reversão de alguma componente da sua velocidade. Quando ela colidir com a parede da esquerda, ela vai voltar outra vez com o mesmo Vx que ela tinha antes. E o tempo que ela leva para ir e voltar é o tempo que eu vou usar como minha referência, como minha média. Então, o tempo que eu vou usar aqui é o tempo que ela leva para ir e voltar. Mas qual é o tempo que ela leva para ir e voltar? Então, eu vou fazer a média num tempo que ela leva para ir e voltar. Então, eu vou dizer que F médio, agora eu botei a barra em cima para dizer que é uma média nesse tempo, multiplicado pelo tempo, e o tempo é, como é mesmo, é a distância sobre a velocidade, vai ter que percorrer 2L na direção x com velocidade Vx, então é 2L sobre Vx,
Isso é igual a 2m Vx. Essa é a força média. Por enquanto o fator 2 morreu, isso é importante. Veja só que quando eu passar, quando eu isolar o F barra do lado esquerdo do sinal de igual, vai aparecer um Vx quadrado do lado direito, que é fácil de entender, porque um fator Vx tem a ver com a força do impacto. Quanto maior for Vx, maior é a transferência de momento. E um outro fator de Vx vem com o tempo que demora para ir e voltar. Quanto maior for Vx, menor é o tempo. Tá certo? Então o fator Vx aparece duas vezes, aparece ao quadrado, portanto. E eu posso dizer então que F barra, a força média, é m Vx quadrado sobre L. O que eu estou querendo aqui é estabelecer uma conexão entre a temperatura e energia. E a temperatura, pela lei dos gases ideais, está relacionado com o produto PV. O produto PV vai aparecer imediatamente. Por quê? A pressão média é a força média sobre área. E isso vai dar, quando aparecer a área vai multiplicar o comprimento. Isso é o volume do recipiente. Então isso aqui é m Vx quadrado sobre o volume. Muito bem, mas eu fiz isso para uma partícula. Não é verdade? Então aquela pressão média ali é a pressão média exercida por uma partícula. Para fazer isso para todas, eu tenho que somar, fazer isso aí para cada uma delas e somar essa coisa toda. Aí eu vou ter aqui a pressão, agora em vez de chamar de pressão média, eu vou chamar de pressão simplesmente, porque quando eu somar todas, essa média vai ficar irrelevante, porque quando uma partícula está batendo, as outras não estão. Quando ela não está, as outras estão. Então, em média, vai ter sempre alguém batendo. E, portanto, eu vou dizer que a pressão é a soma de m Vx quadrado, que eu estou somando sobre todas as partículas. E agora eu vou dividir e multiplicar por n, número de partículas. E o que aparece aqui é... m é uma constante, estou tratando de um gás feito de partículas idênticas. M sai fora daquela soma, fica a soma de Vx quadrado sobre n. Agora veja só, tudo que eu fiz para a componente x dessa velocidade, eu poderia fazer para as outras, para a componente y, para a componente z. Não tem nada que me diga que a componente x é melhor do que a y e do que a z. É fácil se convencer de que a média do quadrado de Vx e a média do quadrado de Vy e a média do quadrado de Vz tem que ser iguais. Não tem nenhuma preferência por nenhuma dessas três coordenadas. E, por outro lado, V quadrado médio é Vx quadrado médio mais Vy quadrado médio mais Vz quadrado médio. Portanto, isso aqui é 3 vezes Vx quadrado médio. Certo? Então, eu posso dizer agora que PV é N. Ainda vou fazer aparecer uma coisa mais bonitinha, dividindo e multiplicando por 2 o que está aqui. Surpresa? Nenhuma. Como eu tinha anunciado, estava na cara que tinha que haver uma conexão entre temperatura e energia. Pois eu estou lhe mostrando que no caso de um gás ideal, é uma conexão direta, imediata. Leia o que está escrito aqui. Isso aqui é a energia cinética de translação média das moléculas, das partículas que formam o gás ideal. Eu vou chamar isso aqui de K médio, K de kinetic. Chique, né? Compare essa equação com a lei dos gases ideais. Você está vendo que K médio é igual a 3 meios de K pequeno vezes T. A energia cinética média é 3 meios de kT. Olha que coisa maravilhosa que está na sua frente. Outra vez é de arrepiar. A temperatura você mede com um termômetro, não é? Um objeto desse tamanho, um objeto grande, macroscópico. Quando você mede a temperatura, o que você está fazendo é medir a energia cinética média de um microscopinho aqui, de uma moléculazinha.
Se isso não te fez espantado, né? Não sei o que te fará. Porque, veja só, eu encosto o termômetro num sistema que é um gás ideal, eu leio com o meu olho macroscópico o valor da temperatura, converto para Kelvin e descubro qual é a energia cinética microscópica das moléculas do gás. Isso é absolutamente espantoso, não é? Este é um resultado que começa a nos dar uma intuição sobre o significado real, físico, do conceito de temperatura. Mas, na verdade, lembre que a energia cinética média, ela é uma soma de 3 parcelas. É 1/2 de mvx quadrado, mais 1/2 de mvy quadrado, mais 1/2 de mvz quadrado. Nós dizemos que uma molécula de um gás ideal tem uma energia composta de 3 parcelas quadráticas, certo? Uma para cada componente da sua velocidade. Como as moléculas de um gás ideal não interagem entre si, não há nenhuma parcela de energia potencial de interação, não há interação. Então a energia total das moléculas de um gás ideal é a energia cinética de translação. E para cada molécula nós temos 3 parcelas quadráticas. A cada uma dessas parcelas nós chamamos de um grau de liberdade. Então aqui vem a noção grau de liberdade. O número de graus de liberdade de um sistema físico, e eu estou pegando um sistema bem simples, de uma molécula, de um gás ideal, por exemplo, é a quantidade de termos que eu tenho que somar para obter a sua energia. Tá? Aqui, no caso de um gás ideal, agora monoatômico, nós estamos em presença de uma molécula que tem 3 graus de liberdade, Vx, Vy, Vz. Muito bem. E aí, para cada grau de liberdade quadrático, esses 3 são quadráticos, para cada grau de liberdade quadrático, ou a cada grau de liberdade quadrático, eu posso associar uma energia média que é meio de kT. Tá certo? E, portanto, eu posso dizer que se eu tenho um sistema composto por moléculas que tem 3 graus de liberdade, a sua energia média será meio de kT para cada grau de liberdade quadrático que ele tiver. Cuidado, só vale para grau quadrático. Isto é chamado o teorema da equipartição da energia, que eu vou provar para você daqui a uns 2 meses. Por enquanto, é uma intuição que eu estou criando, tá certo? Mas nós vamos provar esse teorema para você. Isso aqui, portanto, um gás ideal formado por moléculas monoatômicas, cada molécula tem 3 graus de liberdade.